Você está satisfeita com a sua posição profissional atual? Você quer aprender uma habilidade nova, mas não sabe nem por onde começar? Você quer fazer uma renda extra, mas está perdida? O conhecimento é a melhor forma de você conseguir se destacar e o estudo é que vai te proporcionar isso. Mas antes, você sabe como montar um bom cronograma de estudos que funcione mesmo, que vai te ajudar a aprender uma coisa que vai ser útil para você? Essa é mais uma aula semanal e eu vou abordar um tema relacionado à aprendizagem de uma forma mais detalhada. Então, antes de começar a aula, eu quero que você separe uns 2 minutinhos para pegar um papel e caneta para fazer suas anotações. E eu quero te lembrar que eu estou aqui como um guia. É para isso que uma aula e o professor servem, para te guiarem, para estruturarem o seu conhecimento, para que depois você possa se aprofundar nele. Sejam muito bem-vindos, você que está chegando agora e você que está assistindo essa aula ao vivo, ou você que está assistindo a uma gravação, eu quero te desejar boa noite e te dizer que na aula de hoje eu vou falar sobre técnicas de estudo, eu vou falar sobre metodologia de aprendizagem, vou te mostrar como fazer uma boa organização dos seus estudos através de um cronograma ou de um ciclo de estudo, você vai entender melhor como isso funciona, e eu vou trazer algumas pesquisas científicas que vão embasar esse assunto. Essa live ela é direcionada, essa aula é direcionada principalmente para 2 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que precisam lidar com a procrastinação e aquelas pessoas que têm muita coisa para fazer ou para estudar, têm muitos assuntos para estudar e precisam se organizar e render mais. Então, quando a gente tem metas muito difíceis de serem cumpridas, metas muito longas ou metas que demandam muito esforço, a frustração acaba nos desestimulando quando a gente não consegue cumprir essas metas. E isso é normal, faz parte, mas existem algumas estratégias que podem te ajudar a lidar com isso e, principalmente, que podem te ajudar a evitar esse tipo de coisa. Então, o que fazer nesses casos? A primeira coisa é que se você tem uma atividade, uma meta, um objetivo muito grande, denso, você precisa definir pequenos passos, pequenos degraus que vão te levar até esse objetivo maior e mais denso. E ao cumprir essas pequenas metas, você vai ter uma sensação maior de satisfação que vai te ajudar também a continuar. Além disso, você vai organizar o ambiente, evitar distrações internas e externas. E o que eu vou trazer na aula de hoje é que você precisa de 3 pilares principais para lidar com para conseguir alcançar os seus objetivos. E entre eles estão a gestão de tempo, a organização, e existem técnicas para você fazer isso, e o planejamento, que eu vou te mostrar um pouquinho mais detalhado como você vai fazer. Na gestão de tempo, muitas pessoas conhecem a técnica Pomodoro, que é uma técnica para gerenciar o seu tempo de estudos, o tempo que você está concentrada lendo. E existem alguns aplicativos também onde você pode fazer isso. Eu vou te explicar de uma forma muito rápida como funciona essa técnica, porque não é o foco da aula de hoje. É só para te dizer que a gestão de tempo é um dos pilares para uma boa organização, para um bom rendimento nos estudos. E isso você pode fazer através da técnica Pomodoro, que é basicamente uma técnica em que você marca tempos em que você vai ficar exclusivamente concentrada, evitando distrações. E esses tempos podem variar de acordo com a sua experiência, com o seu tempo de concentração a que você já está acostumado. Essa técnica ela foi criada pelo italiano Francesco Cirillo lá na década de 80 e isso vai ajudar, eu estou citando essa técnica, né, porque vai te ajudar a respeitar o seu tempo máximo de concentração, que é aquele tempo que você consegue ficar focada, concentrada direto, sem se distrair. Por exemplo, quando você pega um livro para ler, é aquele tempo que você consegue ler várias páginas seguidas sem olhar o celular, sem se distrair, sem levantar para beber água. Então, esse é o seu tempo de concentração. E qual a consequência disso, né? Qual é a consequência de você usar uma técnica dessa de gestão de tempo? Ela vai ser crucial para que você consiga fazer um bom planejamento e tenha um rendimento melhor. E a técnica Pomodoro, basicamente, quer dizer você quebrar o seu tempo de estudo, quebrar o período que você vai ficar estudando em tempos menores, com intervalos pequenos entre eles, para que você possa, que te permitam distrair, que você possa
fazer outra coisa, fazer o que você está precisando sem interromper os seus estudos, já que você vai ter um momento específico para isso. Então, essa técnica Pomodoro, ela consiste basicamente em você se concentrar por um determinado período e fazer uma breve pausa de alguns minutos para beber água, para olhar o seu telefone e depois voltar a se concentrar novamente por um período determinado. Isso pode variar em média, né, de 20 a 50 minutos. Então, você estuda 30, vou colocar aqui, né, uma média, estuda 20 minutos, faz uma pausa de 5, estuda 20 minutos, faz uma pausa de 5. E assim você vai gerenciando o seu tempo de forma que você consiga aumentar a sua produtividade. E aí eu citei para você agora 3 pilares que sustentam o cumprimento de metas, ou seja, que sustentam que você vai conseguir alcançar os objetivos que você estabeleceu. E eu falei para você da gestão de tempo, eu vou falar um pouquinho melhor agora da organização e do planejamento. Na organização é onde você vai definir os seus objetivos, onde você vai setar, vai estabelecer os seus prazos. Exemplos de técnicas de organização são, por exemplo, o método SMART, a matriz de Eisenhower, e eu não vou também entrar nesses detalhes dessas técnicas agora, porque o foco da nossa aula é o planejamento, é o cronograma. Então, eu citei essas, caso você queira tomar nota e pesquisar depois mais a fundo, e também pode ser tema de uma outra aula. Já no planejamento, que é o nosso terceiro pilar, eu incluo técnicas para que você possa se organizar na prática. Quando eu falo de organização, é mais para você ter clareza dos seus objetivos, para você estabelecer aquilo que você quer, saber como você vai alcançar aquilo. E no planejamento é a prática disso, é como você vai fazer isso no dia a dia. As principais formas de organizar, e aqui de planejar, né? Aqui eu estou falando principalmente dos estudos. Você pode planejar, fazer um cronograma com outras atividades, mas o nosso foco aqui são os estudos. Então, no planejamento, as duas formas principais de você estabelecer como vai ser a sua rotina, o seu dia a dia de estudos, é através do cronograma e do ciclo de estudos. Eu vou te explicar mais para frente, ao longo da aula, como você vai fazer isso na prática, né? Mas primeiro, eu quero alinhar alguns conceitos aqui para que vocês entendam como isso vai funcionar e por que isso funciona dessa forma. E mais para frente você vai ver quais os princípios da técnica, dessas duas técnicas. Primeiro eu quero te apresentar, antes de tudo, né? Antes de entrar nos princípios, antes de entrar no planejamento de fato, no cronograma de fato, eu quero te apresentar a técnica dos 2 minutos, caso você ainda não conheça, e eu sugiro fortemente que ela seja parte crucial do seu dia a dia, que você seja uma adepta dela e incorpore isso na sua rotina também. E é muito simples. Basicamente, se você tem algo que você pode fazer em menos de 2 minutos, você tem que fazer essa coisa imediatamente. Se você precisa enviar uma mensagem, agendar uma consulta, separar um livro para estudar, se tudo isso pode ser feito em menos de 2 minutos, o ideal é que você faça naquele momento. E isso vai ajudar a limpar a sua agenda, limpar a sua mente da quantidade de compromissos que você tem, para eliminar esses pequenos consumidores de tempo. Essas atividades que você pode fazer em menos de 2 minutos, você não precisa agendar, não precisa fazer parte do seu planejamento, já que é algo que você vai fazer em um momento específico, naquele momento que você lembrou dessa atividade. Agora, uma vez que você precisa planejar os seus estudos, eu quero que o ponto principal dessa aula é que você saiba como fazer isso. Mas antes eu quero te apresentar alguns princípios, né, e alguns estudos científicos que embasam essa forma de planejamento para que você consiga fazer isso de uma forma mais efetiva. Eu vou te explicar isso a partir de pesquisas científicas que avaliou estudantes que estavam aprendendo matemática. Basicamente, né, em quase todos os livros técnicos, livros técnicos são aqueles livros que a gente tem na faculdade, que a gente tem na escola, nos cursos, que são livros de conteúdo. E em muitos desses livros, na grande maioria desses livros, e aqui eu vou trazer o exemplo da matemática, que foi em que as pesquisas foram feitas, cada assunto, cada capítulo, né, cada lição, ela é seguida por um conjunto de exercícios. Então, a gente tem um capítulo com conteúdo, um texto, imagens,
esquemas, figuras, e ao final do capítulo existe uma sequência de exercícios, que é um conjunto de corresponde, né? Esses exercícios correspondem a um conjunto de aplicações práticas daquilo que você estudou. Tipicamente, eles são organizados, essa lista de exercícios ao final dos capítulos dos livros, são organizados em 2 tipos principais. Eles são organizados em blocos, o que a gente chama de prática em blocos, e a prática mista. E aí você vai entender por que esses nomes. Na prática em blocos, ela consiste, essa lista de exercícios consiste em exercícios consecutivos que estão relacionados ao mesmo tema. E quando eles estão no final do capítulo, eles correspondem ao assunto daquele capítulo que você acabou de ler, acabou de estudar. Por exemplo, se você está estudando, aqui eu vou trazer sempre o exemplo da matemática, porque os exemplos da pesquisa estão também dentro desse tema. Em matemática, por exemplo, se você está estudando um capítulo sobre razão, no final do capítulo você vai ver uma lista de exercícios de 10, 12, 20 exercícios só relacionados a problemas de razão. Uma forma alternativa de organizar essa lista de exercícios que é a chamada de prática mista, de revisão mista, né? Prática mista ou revisão mista, que constitui um grupo de problemas que é misturado, que é variável em relação aos assuntos que você já viu. Então, se você está estudando agora o capítulo 3, ao final do capítulo 3, você vai encontrar exercícios relacionados aos capítulos 1, 2 e também ao capítulo 3. É uma mistura dos exercícios, uma mistura de exercícios relacionados aos assuntos que você já viu naquele livro. Isso significa que esses exercícios, eles não estão relacionados nessa prática mista, eles não estão relacionados a uma única habilidade, eles não vão cobrar de você um único conceito que vai aparecer de uma forma consecutiva, mas ele vai sim misturar os conceitos que você já viu no livro. E aí, essa prática mista, essa prática de revisão mista, lista de exercícios mista, ela é composta principalmente por 2 componentes, ela é definida por 2 componentes. Nesses exercícios, você encontra problemas que são do mesmo assunto, mas eles são distribuídos em todas as listas de exercícios. É como se você estudasse o capítulo 3 do livro agora e exercícios relacionados ao capítulo 3 você vai encontrar em todos os capítulos, ao final de todos os capítulos do livro, e problemas de assuntos diferentes que são combinados e formam uma única lista. Ou seja, ao final do capítulo 3, você vai encontrar exercícios relacionados a todos os capítulos anteriores, 1 e 2, nesse exemplo. A melhor descrição dessas diferenças no rendimento dos estudantes que faziam uma lista de prática em blocos ou uma lista de prática mista, ela foi demonstrada por um estudo feito em 2002. E aí você vai entender como foi feita a pesquisa, o que essa pesquisa demonstrou, para que você consiga incorporar também na sua prática de estudos, e a partir daí é que que eu vou te explicar como fazer um cronograma. Os estudantes, a primeira pesquisa que eu quero te apresentar foi feita também com estudantes de matemática, e eles aprenderam alguns assuntos e foram separados em 2 grupos de estudantes. Alguns estudantes estudavam um assunto e praticavam aquele assunto, isso de uma forma, é o que a gente chama de estudo em bloco. Então, ele estuda o assunto de razões da matemática e vai fazer uma lista de razões, uma lista relacionada às razões, né, a esse tema, razões. Em seguida, ele vai estudar o assunto de gráficos e vai fazer uma lista de gráficos. Então, ele estuda um assunto, faz a lista só relacionada àquele assunto. O outro grupo de estudantes, eles estudavam e praticavam aquele assunto, mas também os assuntos anteriores. Isso tudo junto. Ou seja, eles estudavam razões e gráficos, e eles estudavam razões e faziam exercícios de razões. Depois, quando fosse estudar gráficos, eles faziam também alguns exercícios do que eles haviam estudado anteriormente. Depois, todos os estudantes faziam um teste, né, para testar o conhecimento daquilo que eles estudaram. Os estudantes que misturavam os assuntos ao aplicar, eles se saíram melhor no teste que ocorreu
tanto um dia depois daquele estudo, quanto no teste que aconteceu 3 meses depois. E aqui eu quero que você observe uma coisa. Então, recapitulando, os estudantes foram divididos em 2 grupos, aquele grupo que fazia o estudo em blocos, estudava um assunto, fazia a lista de exercícios daquele assunto, estudava outro assunto, fazia a lista daquele outro assunto. E a prática mista, os estudantes da prática mista, que estudavam um assunto, faziam o exercício de tudo que eles já haviam visto e não só relacionado ao que eles estudaram naquele momento. E aí, esses estudantes que misturavam os tipos de exercícios, eles saíram melhor, tanto no curto prazo, que foi no teste do dia seguinte, quanto num prazo um pouco maior, que foi de 3 meses, nos 3 meses que se seguiram. E aí você consegue visualizar, eu quero que você consiga visualizar isso na prática. É como se você estudasse hoje algo que você aprendeu numa sala de aula, aprendeu num curso, e praticasse logo em seguida. E aí, no dia seguinte, quando você for cobrada, quando você chegar no seu trabalho e você tem que aplicar aquilo que você estudou. Então, você estuda hoje, pratica logo em seguida, e amanhã você vai ser cobrada daquilo, seja numa prova, seja no trabalho, e seja pelo seu chefe, de alguma forma você vai ser cobrada. E aí você aplica aquilo novamente, coloca em prática aquele conhecimento. Só que 3 meses depois, quando você for colocar esse conhecimento em prática de novo, quando você for cobrada mais uma vez, você já vai já vai ter esquecido um pouco. Isso porque existe uma forma mais eficiente de estudar, que é quando você estuda um assunto, pratica aquele assunto, vai estudar um outro assunto e vai praticar não só o que você acabou de ver, mas tudo que você já estudou antes. E assim você mantém sempre essa revisão ativa, né? Essa revisão dos assuntos que você já viu sempre presente. A diferença no tipo de estudo aqui é a forma como você estuda e pratica, né? Nesse exemplo que eu te falei do seu dia a dia, né? A forma como você pratica, se você vai restringir a sua prática, aquilo que você acabou de estudar, ou se você pode colocar em prática tudo que você já viu, seja no dia anterior ou nos dias mais para trás. Nos últimos 80 anos, muitos estudos de superaprendizagem, né, onde você estuda mais do que você consegue absorver, relacionados a tarefas, a assuntos que não são só de matemática, mostraram que a performance nos testes, nas provas, ela é melhor nos estudantes que fizeram a prática em blocos. O que isso quer dizer? Esses estudantes que fazem o estudo hoje, fazem exercícios e precisam fazer a prova amanhã, são cobrados desse assunto amanhã, eles vão se sair melhor, porque eles podem sair melhor porque é num curto prazo. Mas, apesar disso, no longo prazo, e é que é a maior importância do aprendizado, né, o que significa que você aprendeu, que você vai reter esse conteúdo, vai conseguir resgatar esse assunto quando você precisar dele, no longo prazo, a prática mista, os exercícios mistos, eles vão ser mais eficientes e vão te permitir com que você recorde dele num prazo maior. Então, isso significa que o benefício maior de fazer essa prática mista, de fazer esse estudo misto, é a longo prazo. É quando você tem um período maior entre o tempo que você estudou e o tempo que você vai aplicar aquele assunto. Em termos práticos, né, a questão não é se você vai resolver 5, 10 ou 15 exercícios do mesmo tipo, não é se isso é vantajoso, mas é sim o benefício de qual seria o benefício maior, né, de você resolver 10 ou 15 exercícios de outros assuntos também. Então, até aqui a gente está vendo um pouco de como funciona essa organização da prática mista e da prática em blocos, em como você estuda e pratica esse conhecimento, coloca em prática, né, e vai ver esse conhecimento se transformando na forma que você precisa dele, na forma que você vai ser cobrada. E, além disso, é importante você considerar também o volume, né? As pesquisas, alguns estudos, né, já mostraram que o volume de prática que você faz
existe um limite naquilo que pode ser benéfico. Então, se você estuda hoje um conteúdo e pratica 20 ou 50 questões daquele conteúdo, isso não vai fazer muita diferença. Aqui eu estou falando números aleatórios, não sei te dizer um limite, mas os estudos já mostraram isso, que não faz diferença você fazer, por exemplo, 20 ou 50, 100 exercícios, porque chega um limite em que quanto mais exercício você faz, quanto mais você estuda, isso não vai ser benéfico, porque você não vai conseguir mais assimilar, não vai conseguir mais ter novas percepções, novas perspectivas daquele problema que você precisa resolver. Então, muitas pesquisas já mostram que é melhor você variar os tipos e os assuntos para aumentar a retenção a longo prazo, já que assim você vai recordar e revisar também os assuntos anteriores. E só para você entender, né, um pouquinho na prática como isso funciona, quando eu falo desse limite, né? Se você faz 10 exercícios, uma lista de 10 exercícios ou uma lista de 50 exercícios, o seu rendimento vai ser o mesmo. Ou seja, a nota que você vai tirar na prova vai ser a mesma. Não importa, então, portanto, quanto você estuda no dia anterior ou nos dias que se passaram, porque esse volume acaba não tendo tanta importância. E outra coisa, aqui eu tô falando sobre estudar e praticar, né? Tô dando o exemplo, tô falando sempre de 10 exercícios, em números, né, de exercícios, porque eu tô usando como exemplo essa prática de fazer exercícios, a prática de questões, que em um assunto teórico funciona muito bem. Por exemplo, se você estuda para alguma prova, se você está fazendo um curso, se você está na graduação. E você pode ainda ter outras formas de praticar, e é isso que eu quero te mostrar. Aqui eu estou usando o exemplo de questões e de exercícios, porque é uma forma mais fácil de mensurar, mas eu quero que você traga isso para a sua realidade, porque, por exemplo, se você faz um curso para desenvolver uma habilidade nova, muitas vezes, principalmente se for um curso livre, um curso complementar, você não vai ter uma lista de exercícios para você fazer. O que você precisa é colocar em prática aquele conhecimento. E aí é muito melhor que você coloque em prática não só o conhecimento do assunto da aula que você acabou de assistir, mas também das aulas anteriores. E é isso que você precisa perceber quando você faz um curso para desenvolver uma habilidade nova, por exemplo, que as aulas acabam se complementando. Então, os assuntos, eles não são independentes. É muito mais fácil de você ligar todos esses assuntos, relacioná-los e colocá-los em prática. Então, tente sempre recapitular os conceitos daquilo que você já viu nas aulas anteriores, ou nos livros, que você já viu nos capítulos anteriores. Aí, outra coisa, eu estou falando sempre de estudar e praticar, estudar um conceito e praticar esse conceito depois, mas eu não vou nem entrar em detalhes da importância disso, né, da importância de estudar uma coisa, de estudar uma teoria e praticar isso depois, porque isso também já foi assunto da aula anterior, e qualquer dúvida vocês podem me perguntar por aqui. Mas a questão agora é, se o que eu quero discutir mais a fundo é sobre resolver um mesmo número de questões, mas espaçar essa resolução, distribuí-la ao longo dos dias, ao invés de fazer tudo de uma vez. Ou seja, se você de novo, eu vou trazer o exemplo de questões, porque eu quero, porque é mais fácil da gente mensurar, mas sempre traga para sua realidade e faça uma analogia com aquilo que você estuda. O que é melhor? Você está estudando um conteúdo hoje e você precisa resolver uma lista de 10 exercícios logo em seguida. 10 ainda é um número pequeno, né? Mas vamos supor, você precisa resolver uma lista de 30 exercícios em seguida. Você estuda um capítulo e no final tem uma lista de 30 exercícios. O que é melhor? Você resolver essa lista de exercícios toda de uma vez, fazer esse estudo em bloco, ou você fazer 5 exercícios por dia, em dias diferentes? Como que você vai resolver essas questões, como você vai praticar esse estudo, colocar esse conhecimento em prática, para de fato consolidar o seu conhecimento, que é o que significa que você está aprendendo. Não só que você consegue colocar em prática, que você domina o assunto, mas também que você vai ser capaz de se lembrar desse assunto com um prazo maior. Isso também tem um nome, né? Essa prática de espaçar, de dividir as questões,
sempre que eu falar de espaçamento, de espaçar a prática, que é correspondente a isso. É quando você, ao invés de estudar tudo de uma vez, praticar tudo de uma vez, é quando você separa isso em dias ao longo da semana, ao longo dos meses. E os estudos já demonstraram, inclusive, que espaçar essa prática, os efeitos disso se prolongam por mais de um ano. Ou seja, quando as pessoas são testadas em pesquisas, que são, em geral, assuntos que não são do interesse delas, né? Não são assuntos que elas vão usar no dia a dia. Quando você ensina alguma coisa para as pessoas simplesmente pelo motivo da pesquisa, esse conhecimento, as pessoas são capazes de reter esse conhecimento por mais de um ano, mesmo se elas não praticam ele com tanta frequência, mas sim se elas são capazes de espaçar essa prática, espaçar essa forma de revisão. E não só, isso foi mostrado, então, não só dentro do contexto, né, da matemática, que são as pesquisas que eu estou trazendo aqui como exemplo, mas também nos casos de aprender uma linguagem nova ou assuntos como biologia. Outra coisa que você precisa ter em mente é que um estudante que estuda 3 horas, que assiste uma palestra, uma aula de 3 horas, é menos efetivo do que aquele estudante, do que o estudante que vai assistir uma palestra de 1 hora. E aí, eu expliquei por que isso acontece também na aula anterior, e te falei como lidar com essa situação, como você pode lidar com isso e reverter, né, evitar esse esquecimento, evitar essa falta de atenção. E falei também logo acima, né, que o que faz, que conta muito quando você está aprendendo um assunto, não é o volume daquele assunto que você vê, não é o volume de informação que você tem contato, mas sim a forma com que você tem esse contato. Nesse caso aqui, o estudo misto é que vai ser mais efetivo, ou seja, misturar a sua prática em relação àquilo que você viu, e também limitar o volume de informações que você vê. Isso tudo vai influenciar na forma com que você vai fazer o seu cronograma, e você vai ver por quê mais para frente na aula. Isso porque quando você espaça a sua prática e faz o estudo misto, isso reduz a sua taxa de esquecimento. Eu citei um estudo também na última aula relacionado a pinturas, em que você consegue perceber muito bem a diferença desse estudo em blocos e o estudo misto. Uma pesquisa testou estudantes relacionados às suas capacidades visuais, ao seu aprendizado visual. Os estudantes, desculpa, os estudantes eles foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo de estudantes via uma quantidade, via imagens, pinturas de alguns artistas, e eles viam a imagem, a pintura daquele artista, a obra daquele artista, e em seguida viam quem era o artista. Mais uma vez, eles viam a obra do artista e o artista. E eles viam, um grupo de estudantes, ele via várias obras do mesmo artista e depois via quem era esse autor. O outro grupo de estudantes, eles via a obra de um artista e o seu autor, a obra de outro artista e o seu outro autor, e assim sucessivamente. Então, você percebe que um grupo de estudantes fazia o estudo em blocos, via todas as obras de um mesmo artista, e o outro grupo de estudantes fazia um estudo misto, via a obra de um com seu autor, via a obra de outro e a obra de outro, e assim para que eles pudessem identificar quais eram os autores. Esse grupo de estudantes caracteriza o grupo teste, né, do estudo misto, da prática mista. Os estudantes que faziam essa prática mista, que viam várias pinturas diferentes sucessivamente, eles se saíram melhor quando eles foram cobrados, quando eles foram testados, para identificar quais eram as obras de seus respectivos artistas. Isso aqui você está observando que são simples pinturas, é um reconhecimento visual. Então, o simples fato de você misturar as obras, misturar a informação que você está fornecendo para os estudantes,
já fazia com que eles conseguissem reconhecer, memorizar mais aquelas obras, memorizar os artistas. Isso possibilitava com que eles fossem mais capazes de discriminar os estilos, né, de cada um dos autores. E aí isso soa um pouco curioso, e a gente discutiu também isso um pouquinho na última aula, porque enquanto a prática em blocos, né, que é estudar tudo de uma vez, ver toda a informação relacionada, que se relaciona de uma vez, garante que os estudantes vão conhecer vão ter uma estratégia para resolver um problema antes de ler isso, antes de ler esse problema, a prática mista vai requerer que os estudantes identifiquem qual é a estratégia com base no problema. Traduzindo para que isso fique mais claro para você. Quando os estudantes fazem o estudo em blocos, estuda o capítulo 3 e faz uma lista de exercícios relacionada ao capítulo 3. Ele já sabe o que vai ser cobrado nesse exercício. Acaba que todos os exercícios dessa lista têm o mesmo padrão. Por outro lado, quando eles estudam o capítulo 3 e ao final do capítulo 3 tem exercícios do capítulo 1, 2 e também do capítulo 3, eles precisam primeiro identificar o que está sendo cobrado ali. Então, eles precisam fazer essa análise crítica do exercício, interpretar o que o exercício está pedindo, para depois encontrar a solução para ele. Então, essa cobrança cognitiva acaba interferindo na aprendizagem e na memorização. E aí, esse é o principal problema do estudo massivo. O estudante, o aluno, acaba se acostumando com o padrão de problema, se acostumando com aquilo que é cobrado. E é o que acontece muito com os estudantes de pré-vestibular, estudantes de concurso hoje em dia. Quando você estuda um assunto e faz uma série de exercícios daquele assunto, no final daquela lista, você não está muito pensando mais, acaba sendo um pouco automático a forma com que você chega a uma solução para aquele problema. Você não pensa mais e isso dificulta muito a sua aprendizagem. Isso acaba sendo uma forma enganosa de que você está aprendendo. E é por isso, inclusive, que o volume de exercícios que você faz não interfere tanto, se você faz 30 exercícios ou 50 daquele mesmo assunto. Porque você acaba fazendo de uma forma muito automática, sem pensar muito. E é por isso que tanto o volume quanto o estudo em blocos não impacta de uma forma muito positiva na aprendizagem. Vou te dar um outro exemplo relacionado à estatística, em que existe um teste que se chama teste T, dentro da estatística. Se você não é da área como eu, né, mas se você já leu algum artigo científico, se você tem costume de estudar através de artigos e tem contato com pesquisas científicas, você já deve ter se deparado com esse teste T em algum momento. Se uma lição, né, um assunto de estatística, de uma amostra, né, desse teste T, é seguido por uma prática composta apenas desses exercícios relacionados ao teste T, a escolha do teste estatístico para resolver aquele problema já vai estar muito claro. E aí é o que eu te falei que eu te falei que eu te falei anteriormente. Se você estuda dentro de estatística, por exemplo, se você estuda o teste T e precisa depois resolver problemas relacionados a esse teste, você já sabe que você vai usar aquela fórmula para todos os exercícios. Por outro lado, se você faz estudo misto, você precisa pensar qual é a fórmula, qual é o teste que eu vou precisar para resolver esses problemas aqui. Sem saber que existe qual é o teste em particular que você vai usar para isso, é o mais apropriado. Então, isso faz você pensar um pouco mais, isso faz você recapitular, recordar aquilo que você já viu, faça uma análise crítica, pense e chegue a uma conclusão para a resolução daquele problema. Na aula passada, eu expliquei um pouquinho também que existem o que a gente chama de dificuldades desejáveis dentro do aprendizado. Eu te expliquei por que isso funciona e o que significa.
E são as dificuldades que você deve criar ao estudar, né, são aquelas dificuldades que são boas e que vão favorecer a sua aprendizagem. Eu citei alguns exemplos, a gente falou disso mais a fundo na última aula, mas, aqui eu vou trazer para você como para você relembrar e tá dentro do tema dessa aula também. O espaçamento e o estudo misto são 2 das melhores dificuldades desejáveis que você pode encontrar dentro de um estudo, dentro do seu estudo, da sua prática de estudos. A o espaçamento, lembrando aqui, ao invés de você fazer um bloco de 50 exercícios, você vai dividir esses exercícios ao longo dos dias. E o estudo misto é que você, ao invés de fazer uma lista de 50 exercícios de um único assunto, você vai misturar aqueles assuntos e fazer a lista de exercícios de vários temas e vários assuntos, vários tópicos diferentes. Aqui eu vou trazer para você um outro exemplo dentro da matemática. Se você tem 2 tábuas, 2 pedaços de madeira, e você precisa dividir essas tábuas têm tamanhos diferentes, uma tem 28 centímetros e a outra tem 70 centímetros de comprimento. Você precisa cortar essas 2 tábuas em seções menores, sendo que todas as seções de ambas as tábuas, elas têm que ser igual no seu comprimento. Qual é o maior comprimento de cada uma dessas tábuas? Qual é o maior comprimento dos pedaços de cada uma dessas tábuas? Então, veja se você consegue visualizar. Você tem 2 tábuas, 2 pedaços de madeira de 28 centímetros e de 70 centímetros, e você precisa cortar as 2 em pedaços menores. Esses pedaços, eles têm que ter o mesmo comprimento em ambas. E qual é o maior pedaço que você pode cortar essas tábuas? Quando eu faço esse tipo de pergunta, o estudante, ou você que está me escutando, você que precisa resolver esse problema, você tem que pensar qual é o assunto que esse problema está relacionado, e você precisa inferir qual é a fórmula, ou qual é o tipo de solução que você vai chegar, qual é a estratégia que você vai usar para chegar a uma boa solução. Por outro lado, se eu te faço a pergunta, qual é o máximo múltiplo comum, qual é o maior fator comum entre 28 e 70, entre 28 e 70, que corresponde aos centímetros, ao comprimento das tábuas. Aí você percebe que essa pergunta é diferente, você não precisa pensar, você não precisa chegar a um raciocínio, a fazer uma análise de qual é a melhor estratégia para resolver o problema, porque eu já estou praticamente te dando a solução. Você só precisa aplicar aquele conceito. É uma pergunta puramente conceitual, você só precisa saber como aplicar a fórmula. E é isso que caracteriza a prática mista e a prática em blocos. Você saber, ainda que as perguntas elas não sejam assim tão um pouco mais complexas, né, sejam um pouco menos diretas, você ao saber que aquela lista de exercícios está no final de um capítulo, está referente a um único assunto, você já sabe qual é a estratégia que você vai usar para resolvê-lo. Isso, existe uma diferença muito significativa que foi demonstrada nas pesquisas também, e qual é a diferença que isso tem em termos quantitativos na aprendizagem. Os estudantes que fazem o estudo em blocos, que estudam um único assunto e fazem uma lista desse único assunto em seguida, quando eles fazem fazem o teste relacionado àqueles assuntos uma semana depois, eles têm um rendimento cerca de 3 vezes pior do que os estudantes que fazem o estudo misto. Ou seja, se você estuda um assunto, faz os exercícios daquele assunto, depois, é claro, né, que você não vai passar a semana inteira ou o mês inteiro estudando a mesma coisa, mas você pode estudar assuntos relacionados. Ou seja, se você estuda durante a semana apenas matemática e você vai estudar o mesmo assunto de matemática, quando você
mistura esse tipo de estudos ao longo da semana. Se você vai estudar também matemática, física, assuntos relacionados, química, que podem ter podem cobrar alguns conceitos muito parecidos, por exemplo, fazer contas, operações algébricas, né, simples. Mesmo que ao misturar esse tipo de assuntos e avaliar diferentes problemas de assuntos diferentes, você é capaz de ter um rendimento, você pode ser comparado a esses estudantes que têm um rendimento cerca de 3 vezes melhor do que simplesmente estudar o mesmo assunto a semana inteira. E aí é importante você ter em mente, e essa é uma coisa que você precisa se lembrar sempre, é que vale mais a pena quando você escolhe quando você não precisa escolher entre fazer o estudo misto ou fazer o estudo em blocos. Isso não é uma dicotomia que você precisa optar por um ou outro. Quando eu estou te mostrando aqui algumas vantagens de fazer o estudo misto, mas não quer dizer que você precisa fazer só isso. De fato, quando você tem uma abordagem mista, uma abordagem híbrida desses dois conceitos, dessas duas estratégias de prática de aprendizagem, isso pode ser muito mais benéfico. Então, imediatamente após estudar um novo material, algum assunto que você ainda nunca viu, fazer o estudo em bloco, de fato, vai permitir com que você ganhe certa maestria naquele conhecimento e que você desenvolva algumas habilidades relacionadas a ele. Mais do que, na verdade, antes de você lidar com problemas mais complexos. Então, se você está vendo um conteúdo pela primeira vez hoje, fazer um estudo em bloco, logo em seguida, vai te permitir consolidar um pouco mais aquele conteúdo, lembrando sempre, né, do limite de quantidade de prática que você faz. Se você estuda um assunto novo hoje, em seguida você quer praticar esse assunto fazendo uma lista de 100 questões, isso não vai ter tanto benefício quanto além do que se você fizesse uma lista de 20 questões, por exemplo. Mas 20 questões ainda constituem um estudo em bloco. Então, fazer esse estudo em bloco com essas 20 questões acaba sendo benéfico, porque você vai consolidar o aprendizado, você vai ver alguns tipos diferentes de problemas e vai permitir com que você veja esses problemas mais simples, de diferentes perspectivas, antes de você lidar com problemas mais complexos. E aí, quando você faz o estudo misto, aí sim, você vai recapitular os assuntos que você já viu, vai recapitular esses problemas mais simples e pode passar. Isso vai ajudar você a consolidar também o seu aprendizado, a memorizar mais, e aí sim você vai estar mais apta a seguir para problemas mais complexos posteriormente. Eu quero retomar um pouquinho o conceito das dificuldades desejáveis, porque isso tem uma influência tanto para os estudantes quanto para professores. Uma vez que professores também e os estudantes, né, acabam evitando algumas dificuldades, como o espaçamento e o estudo misto, simplesmente por acreditar que isso pode estar relacionado a um rendimento inferior, a um aprendizado inferior. E por que isso acontece? Na prática, você já deve ter vivenciado isso. Quando você estuda um assunto hoje e em seguida faz o estudo misto, ou seja, faz uma lista com vários problemas diferentes do que você estudou hoje, do que você estudou nos dias anteriores, uma lista com vários assuntos, o número de acertos que você tem vai ser muito menor. Por quê? Pode ser que você já tenha esquecido o que você viu ontem, ou que você viu na semana passada, e aí você vai acabar errando essas questões. E aí tanto estudantes quanto alunos têm a sensação de que eles estão aprendendo menos porque eles erraram as questões. Mas, na verdade, errar é a melhor forma de você consolidar o aprendizado, porque quando você erra, está ali a sua oportunidade de reconhecer o erro e de aprender com aquele erro. Parece um pouco um assunto um pouco, uma frase um pouco, né, motivacional, assim, né, mas isso
tenta visualizar isso na prática. Quando você erra um exercício, você consegue ver você vê a resolução desse exercício, você consegue identificar aquilo que você errou e você vai conseguir memorizar isso com maior facilidade, com maior eficiência, para as próximas vezes você conseguir acertar o exercício. E isso vai construindo blocos neurais, fazendo associações e construindo essa rede neural que possibilita com que você desenvolva mais a sua capacidade analítica. Outra coisa, a demanda cognitiva, né, a demanda de raciocínio da prática mista, ela também influencia na demanda que esses problemas, esses exercícios têm em relação à atenção dos estudantes. Quando as pessoas precisam lidar com características diferentes de uma mesma tarefa ou fazer diferentes tarefas mentais, isso, ao mesmo tempo, isso pode prejudicar a performance e, de fato, trazer um prejuízo na aprendizagem. E aí que está o gargalo dos benefícios dessa prática mista. Quando você precisa, trazendo para a prática, quando você tem uma lista de 20 exercícios de diferentes temas, coisas que você aprendeu ontem, que você aprendeu na semana passada, que você aprendeu no mês passado e que você aprendeu no ano passado. Quando você mistura tudo isso e você precisa, às vezes são perguntas objetivas e de múltipla escolha, quando você faz de uma forma muito rápida e precisa ficar alternando o tipo de conhecimento que você tem ali, isso pode caracterizar o multitasking ou multitarefas e prejudicar a sua aprendizagem. Então, isso está relacionado à atenção. Então, é importante tomar cuidado que essa forma de alternar entre os diferentes tipos de tarefas, de habilidades, pode trazer um custo para a sua atenção e para o seu rendimento. Por isso, você precisa prestar atenção, principalmente quando você está fazendo as duas atividades diferentes ao mesmo tempo. Então, comparado com o estudo em blocos, isso pode resultar numa performance menor, simplesmente porque ao alternar muitas vezes a sua atenção, isso pode ser prejudicial e pode dificultar o seu raciocínio e dificultar com que você retome a atenção, que é a característica do multitasking, da multitarefas. Na prática, seria que você vai fazer um exercício de um assunto, mas precisa ficar voltando no livro quando vai fazer o exercício de outro assunto e alternando sempre a sua atenção focada para diferentes temas, e isso pode dificultar com que você retome a sua atenção para aquilo que realmente importa, e isso vai levar a uma performance pior. Então, quando você faz o estudo misto, você precisa observar se você está concentrada, se cada uma daquelas práticas que está sendo cobradas nas questões ou no que você está tentando aplicar, se aquilo cobra uma única tarefa, se cada uma dessas questões cobra uma única tarefa, uma única habilidade, ou se você precisa alternar muito a sua atenção, porque pode ser prejudicial, e aí você tem que avaliar qual o tipo de demanda da sua atenção que está tendo ali. E uma observação, a gente já está chegando mais para o final da aula, uma observação é que o estudo misto, e aí eu trouxe para você, né, uma possível desvantagem do estudo misto, mas ele tem grandes benefícios relacionados ao estudo em bloco, e aí eu quero te lembrar mais uma vez que o ideal é que você não faça a escolha entre um ou outro, mas avalie e incorpore na sua prática de estudos os dois tipos de
de estratégias de estudo. E aí, na prática, como é que isso funciona? Eu falei para você dessas estratégias de estudo misto e estudo em bloco e lembrando, né, que quando eu estou comparando esses dois, eu estou falando de um mesmo número de questões, o mesmo número, o mesmo volume de uma mesma quantidade de prática que você vai fazer quando a gente está mensurando e a forma de aplicar esse conhecimento, aplicar essas estratégias, colocar em prática e planejar os seus estudos é através do cronograma e através do ciclo de estudos. E vai ficar mais fácil de você visualizar na hora de montar fazer o seu planejamento. Um cronograma de estudos, só para conceitualizar, e você entender o que são essas técnicas de planejamento, um cronograma é uma grade fechada em que cada período de tempo você vai estudar um assunto específico. É como aquele cronograma, aquela tabela, aquela agenda que a gente recebe na escola ou na faculdade, que é uma grade com todos os horários das disciplinas. E essa grade, ela tem horários fixos, então em horários determinados você vai estudar um assunto que já está ali naquela estrutura. Isso vai criar, e claro, né, aqui eu estou falando de você criar a sua grade, de criar o seu cronograma de estudos. Então, não é aquilo que você vai ver na faculdade, ou no curso, ou na escola, seja onde for. Mas sim, é você separar todas as disciplinas, todos os assuntos que você precisa estudar, e é você que vai organizar esses assuntos dentro de uma agenda, dentro de um cronograma, e o ideal é que seja semanal. E ao fazer isso, ao estabelecer horários para cada um desses assuntos, você acaba criando uma espécie de compromisso formal de estar ali naquele momento. Você acaba se comprometendo mais para fazer funcionar aqueles horários e estar ali sentado estudando quando você estabeleceu que faria isso. E além disso, né, dentro de um cronograma, você pode listar todas as outras atividades do seu dia, por exemplo, exercício físico, almoço, horário das refeições, o horário que você está em trânsito, os seus horários de fazer cursos, enfim, você pode listar todas as suas atividades no cronograma, dentro, né, de uma tabela, dentro de uma agenda, que pode ser semanal, mensal ou diário, e assim você consegue ter uma visão macro daquela organização. Ao ver um cronograma, ao ver uma tabela, uma grade horária, com todos os seus compromissos, fica mais fácil de você identificar quais são os horários que você tem que estudar e quais são os seus horários livres também. E além disso, se você tem algum imprevisto, fica mais fácil de você se organizar. E aí, como é que você vai fazer isso na prática? Como que você vai criar um cronograma na prática? Você vai fazer uma tabela, você pode pegar uma agenda da internet ou um calendário da internet ou o próprio aplicativo do Google Calendar serve para isso, que é digital, mas você pode simplesmente fazer uma tabela num papel, riscar algumas linhas e colocar nas colunas os dias da semana e nas linhas os horários. E aí, você vai distribuir, né, dentro dessa tabela, os seus compromissos fixos, que são os seus horários de curso, os seus horários de trabalho, os horários que você está se locomovendo de um lugar para o outro, os seus horários de almoço, e é claro, né, que são estimativas, né? Se você, por exemplo, sai de casa às 7 horas para trabalhar e pretende chegar no trabalho às 8, se você vem em trânsito, pode ser que isso tem uma variação. Mas é para você ter uma visualização e conseguir se organizar. É isso que vai ser a base da sua organização. Nos horários que estão livres, nos demais horários que você não tem um compromisso fixo, você vai distribuir as outras atividades. E aqui, incluindo os estudos. Quando eu falo distribuir essas atividades, distribuir os estudos, significa que você vai especificar qual é a matéria que você vai colocar ali naquele horário, naquele dia da semana. Então, por exemplo, se na segunda-feira, de 8 às 5, você trabalha, chega em casa às 6, de 6 às 7 você faz um exercício físico, e
claro, né, de 8 às 9, por exemplo, você está se arrumando, tomando banho, jantando, comendo, enfim. Você tem livre para colocar um horário para estudar ali, para estudar naquele momento, de 9 às 11 horas, por exemplo. Vamos supor que você dorme à meia-noite, por aí. Então, de 9 às 11 você tem horário livre para estudar, para encaixar algum conhecimento, alguma coisa que você queira aprender ali. Você vai especificar nesses horários, nessas horas ali, qual é o assunto que você quer estudar, e quanto mais específico você for, melhor. E aí, qual é a importância de você fazer isso? Quando você tem muitos horários livres no mesmo dia, muitas horas livres no mesmo dia, você vai colocar dentro dessa programação o estudo intercalado. E aqui, traduzindo para esses princípios que a gente viu hoje, ao longo da aula, seria o estudo misto. Você vai misturar os assuntos dentro daquele horário que você tem disponível. Por exemplo, se no sábado você pretende estudar e você tem de 9 às 3 da tarde livres, você tem muitas horas ali seguidas. Você não vai estudar o mesmo assunto, você vai intercalar os assuntos. Se você eu vou te dar um exemplo mais para frente. Por outro lado, o ciclo de estudos, que é uma outra estratégia de planejamento, constitui você estudar todas as disciplinas, todos os assuntos em ciclos, sem limitar o seu planejamento a horários pré-estabelecidos. Então, ao invés de você colocar tudo dentro de uma grade horária, você vai simplesmente fazer uma lista com tudo que você tem para estudar. E o foco vai estar na quantidade de tempo que você vai dedicar para cada disciplina, para cada assunto, para cada matéria. Esse tempo ele vai variar de acordo com a importância daquele assunto para você. Ou é aquilo que você quer aprender mais, é aquilo que é mais cobrado no seu trabalho, é aquilo que você precisa estudar mais porque precisa se atualizar. Enfim, é aquilo que ou aquilo simplesmente que você tem maior ou menor dificuldade. Ao invés de você estudar o que você definiu naquele dia, você vai montar um ciclo com os assuntos. Por exemplo, aqui está o exemplo que eu quero para que você consiga visualizar, e é o que você pode trazer para a sua rotina. Vamos supor que você é uma nutricionista, que você trabalha como nutricionista. E você gosta de estudar fotografia, por hobby, você quer tirar foto nas horas livres, você quer aprender inglês e você quer passar a dar aulas sobre o que você sabe. Você quer deixar as aulas prontas para que você possa dar aulas em seguida, em algum momento. Então, dentro desse nicho, você precisa se atualizar e estudar os casos dos seus pacientes, e aqui está o assunto nutrição. Você precisa estudar fotografia, porque é o que você gosta, você quer estudar inglês e você quer preparar aulas. Então, você tem 4 tipos de assuntos para estudar. Atualização, que é a nutrição em si, a fotografia, o inglês e as aulas, né, que é uma coisa mais, um assunto à parte. Então, você vai fazer uma lista de importância. Por exemplo, se eu fosse nutricionista, o que eu iria priorizar seria a atualização, seria estudar os casos dos pacientes, seria acompanhar as pesquisas científicas. Isso estaria na minha primeira ordem, seria o meu principal estudo. Então, a esse tema, eu vou dedicar um maior tempo. Na minha lista, eu tenho 4 assuntos. Então, nesse assunto, eu vou dedicar 2 horas, que é o maior tempo que eu recomendo que você dedique para cada assunto dentro dessa lista. Então, você vai começar o seu período de estudos com isso. E eu falo aqui período de estudos, porque se você consegue estudar só de noite, ou se você tem só um momento no seu dia para estudar, você vai começar com essa matéria. Se hoje você só conseguiu estudar 1 hora, você vai começar estudando esses artigos científicos, essa atualização dentro do seu tema de trabalho. No dia seguinte, você ainda tem 1 hora que você precisa, dentro do ciclo de estudos, né? Você definiu que a atualização é o principal tema dos seus estudos,
E para ele você vai dedicar a maior quantidade de tempo recomendável para estudar, que é de 2 horas. Então, se hoje você conseguiu estudar esse tempo por 1 hora, você ainda tem 1 hora restante que você precisa estudar. Você vai fazer isso no dia seguinte. Amanhã, quando você tiver um outro momento para estudar, você vai começar por esse assunto que você não terminou no dia anterior. E é isso que constitui, de fato, o ciclo, né? Nos dias que se seguem, ou nos momentos que se seguem, que você tem disponível, você não vai seguir um horário fixo, você não vai olhar o horário que você determinou para aquilo, mas sim você vai seguir aquilo que está dentro do ciclo. Se na sua lista de importância você colocou primeiro a atualização, depois você colocou que você vai estudar inglês. Então, se hoje você conseguiu estudar só 1 hora, amanhã você continua mais 1 hora. No dia seguinte, se você já estudou aquilo que você determinou, você pode passar para o próximo assunto. Então, o princípio por trás desse ciclo é que você vai começar por onde você preferir e você vai seguindo a carga horária que você determinou para aquele assunto, lembrando sempre de onde você parou em cada um. O ciclo de estudos, ele acaba se adaptando a essa rotina, mais do que você se adaptando, se ajustando a horários definidos. E ali as demandas, elas vão ser cumpridas, elas estão ali para ser cumpridas, independente de qual horário você vai fazer isso e de quando você vai fazer isso. Acaba sendo muito mais flexível e a rotatividade acaba sendo maior, já que a gente espera, né, que esse ciclo rode várias vezes ao longo da semana, ao longo dos dias. E além disso, é muito mais fácil lidar com imprevistos, já que se hoje você não conseguiu estudar o tempo que você determinou, você pode continuar de onde você parou amanhã. E aí, como você vai montar esse ciclo, então, na prática? Você vai definir o primeiro tamanho do seu ciclo. Você vai olhar ao longo da sua semana, você vai definir ao longo da sua semana e identificar quantas horas livres você tem para estudar. Se você tem ao longo da semana 6 horas para estudar, esse é o tamanho do seu ciclo. E no exemplo da nutricionista que eu te falei, você tem 4 disciplinas. Você vai definir qual é a ordem de importância dessas disciplinas, desses assuntos, e vai distribuir aquelas 6 horas entre essas 4 disciplinas com a maior carga de estudos, maior carga horária de estudos para aquelas de maior importância. Então, quando você chegar no final das suas 6 horas de estudo ao longo da semana, ao longo dos dias que você separou para estudar, que é o assunto de menos importância, você vai voltar depois para o primeiro assunto de maior importância. Chegando agora no finalzinho da aula, eu quero só recapitular com você que vai constituir um bom cronograma ou um bom ciclo de estudos. É a repetição espaçada, o espaçamento, em vez de você estudar em blocos, estudar tudo de uma vez, você vai dividir esses assuntos, esses temas que você precisa estudar ao longo dos dias. Você vai fazer o estudo intercalado, ou o que eu falei para você, né, eu dei o nome aqui ao longo da aula de estudo misto, misturando o que você precisa, o que você estudou e o que você precisa praticar, e também intercalando os assuntos que você precisa estudar, e aí eu dei um exemplo para você dentro do ciclo de estudos. E dentro de um cronograma, por exemplo, se você tem 6 horas ao longo do seu dia, de 9 a 5 livre, você vai estudar por 2 horas um assunto, nas próximas 2 horas você vai estudar outro assunto, nas outras próximas você pode voltar no primeiro, mas pode ainda intercalar com outro assunto, então o estudo intercalado ele caracteriza isso. E aí quando eu dei o nome dessa aula, né, de cronograma de aprendizado. Quando eu falo de aprendizado, significa não só que você vai estudar os assuntos, mas também que você vai aprender esses assuntos. E criar um cronograma de aprendizado acaba sendo bem mais simples. E aqui, para a gente finalizar a aula, eu quero te falar como você vai fazer isso. E, basicamente, né, eu vou sintetizar essa forma de você estabelecer o seu cronograma de aprendizado como 5W, que em inglês, né, esses dados correspondem às palavras, né, o que, por quê, onde, quem e quando. O que, what, o que você vai aprender? E aqui você precisa ser específica. Trazendo de novo o exemplo da nutricionista.
Se você quer, o que você quer aprender? Você quer se atualizar? O que significa se atualizar? Você vai procurar os estudos, os últimos estudos publicados no último mês, você vai participar de congresso, ver o que foi discutido nos últimos congressos. Então, o que corresponde a isso? A ser específica, para que você não caia naquele buraco negro da internet em que tem uma infinidade de informações, e você vai sempre ter a oportunidade de se aprofundar mais, mas você não vai saber a hora de parar. E é importante também você saber a hora que você tem que parar de estudar, a hora que você tem que parar de pesquisar sobre aquele assunto, porque aquilo já não vai responder mais a pergunta que você precisa. Por quê? Por que você quer estudar aquilo? Na prática, o que você vai fazer com esse conhecimento? E aí, isso também vai te ajudar a estabelecer o seu o quê, né? O seu what. Por que você quer aprender aquilo? No caso da nutricionista, ela quer estudar fotografia, simplesmente para tirar boas fotos. Ela não precisa aprender como a história da fotografia, ela não precisa aprender como montar uma câmera, ela precisa simplesmente saber os principais ângulos, como tirar as fotos, quais os efeitos que ela pode utilizar ali. Isso vai ser suficiente para corresponder aos objetivos dela. Where, onde, que é o terceiro W, né? Significa qual é o material que você vai usar para aprender. Você vai buscar livros, você vai fazer um curso complementar, você vai pesquisar, na internet. Quando você for definir o seu cronograma de aprendizado, você precisa responder a esses 5 Ws. Who, quem? Who em inglês, né? Corresponde a quem. Quem vai te ensinar isso? E aqui tem esse quem é muito importante, mas pouco usado, muito útil, mas pouco usado. Quando a gente fala quem, né, parece sempre, quem vai te ensinar? É um professor? Vou fazer um curso? Enfim. Você pode buscar pessoas que são referências para você. Você pode buscar pessoas que já passaram por aquele caminho, pessoas especialistas na área, ver o que essas pessoas estudaram, o que elas recomendam, e isso vai definir aqueles assuntos que você precisa estudar. E o when, o nosso último W, são as datas, né? Quando é que você vai... quais são os prazos que você vai definir para estudar cada uma dessas coisas? E você precisa definir tudo isso aqui de acordo com o material que você selecionou. Esses são os cinco Ws para você criar o seu cronograma de aprendizado. E ao longo da aula eu te falei os princípios para você criar um cronograma de estudos, te falei como você pode fazer isso. A gente já está chegando agora no finalzinho da aula. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu espero que hoje o áudio tenha ficado um pouquinho melhor. E caso vocês tenham dúvidas, eu vi que não tem nenhuma aqui no chat, mas vocês podem me mandar lá no Instagram, eu estou lá todos os dias. Agradeço a todos que estiveram aqui, boa noite, e essa aula vai ficar disponível por alguns dias, tempo limitado, então se você chegou atrasado, se você não conseguiu ficar aqui por muito tempo, perdeu um pedacinho, essa aula vai estar disponível, não deixa de assistir e sempre anotando aquilo que for importante para você. Boa noite a todos e muito obrigada. Estou vindo aqui para o Instagram agora, você está me vendo de lado porque eu estou